é para comemorar. Chegou o malote para contratar reforço no Flamengo. Várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu. Se não sim, deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Agora eu te pergunto. Qual é a sensação de você, torcedor rubro-negro? Seu primeiro time classificado às oitavas de final da Copa do Mundo de Clube. Segundo foi o Bayern, né? Meteu 1-0 no Boca. O Boca empatou com um golaço do Merentiel, mas depois o Olise, da seleção francesa, acabou deixando o Bayern à frente de novo. Foi o segundo classificado, também com 2 vitórias, assim como o Flamengo, com 6 pontos após aquela vitória maravilhosa, né? Foi um dia inesquecível, né? Esse dia 20 de junho, essa vitória do Flamengo acachapante em cima de um europeu rico, 6-1 euro, coisa e tal. O Flamengo chutou, foi tudo e ganhou na marra. Ganhou na marra não, ganhou jogando bola. E aí, meus amigos, hoje é folga, tá? Deixar bem claro aqui para você. Estão de folga os atletas do Flamengo para aproveitar o dia com seus familiares que porventura estiverem aqui nos Estados Unidos. A Caroline, esposa do Léo Pereira, está nos Estados Unidos, então vai poder curtir um pouco ali o maridão, aquela coisa toda. E tem treino no domingo, amanhã aqui. O que acontece é que eu tô pagando carro daqui a pouco para partir para Orlando. São mais ou menos 15 horas de viagem. Tive uma reunião, eu, Flazoeiro, Gordola, na cúpula secreta. E aí, que hora que nós vamos? Vamos até a Carolina do Sul, pegamos um hotel, vamos dar uma descansada lá, vamos dormir tranquilo, aquela coisa boa. E depois, no outro dia, bem de manhã cedinho, vamos pegar o carro para chegar em Orlando. Tá? Mais ou menos isso que nós vamos fazer. O Flamengo vai pegar ou o Bayern, o que é o menos provável de todos, porque o Bayern de Munique deve ser o líder do seu grupo, vai cair lá para outra chave, ou o Benfica ou o Boca Juniors. Nesse momento tá dando Flamengo e Benfica. Por quê? Porque o Benfica venceu o seu jogo por 6-0 contra o time semi-amador do Auckland City. O Bayern é o líder com 6 pontos e o Boca está sendo desclassificado, porque só tem 1 ponto. Entretanto, o Boca pega o time semi-amador do Auckland City, correto? E o Benfica pega o Bayern. Então, dependendo de quanto, se o Bayern vencer o Benfica, tá? E o Boca, correto? Ganhar do Auckland City por uma quantidade considerável de gols, que deve ganhar, porque é um time semi-amador do Auckland City, o Boca pode passar. Então, gente, resumindo, o Benfica ou Boca, acredito que vai ser o adversário do Flamengo no dia 29 às 5 horas da tarde, até porque o Flamengo já tem a primeira colocação garantida. Como assim, Pedrão? Mas no saldo de gols e tal, é confronto direto o critério de desempate. Portanto, o Chelsea ele só consegue chegar a 6. O Esperance Tunísia, que ganhou, só consegue chegar a 6. E o Flamengo ganhou dos 2. E o LFC tá eliminado. Por quê? Porque perdeu pro Chelsea e perdeu pro Esperance Tunísia. Mesmo ganhando do Flamengo, chega no máximo a 3. Correto? Então o Flamengo já é o líder. Primeiro critério é o confronto direto. Depois, se tiver empate, aí vai pro saldo. Ah, mas você falou do saldo do Boca. Mas o Boca empatou com o Benfica. Então, no confronto direto, dá empate. Então, vai pro saldo. Vocês estão entendendo? Vai ser em Miami. E outra, se for Flamengo e Boca em Miami, cara, uma das cidades mais perto, acho que é mais perto da América Latina, é Miami. Tem muitos imigrantes da América Latina lá, torcedores do Boca, torcedores do Flamengo. E voo, cara, você pega um voo ali, por exemplo, Fortaleza ali,
rapidinho você chega em Miami, entre aspas, mas chega. A casa vai estar lotada. Vai ser casa cheia. Existe até uma possibilidade da chave do Flamengo se desenhar legal, porque, por exemplo, se o Botafogo for líder do grupo dele, o que tem a chance, porque se o Botafogo ganhar do Atlético de Madrid, independente, o PSG pode meter 1000 no Seattle Sounders. Entretanto, no confronto direto, o Botafogo ganha do PSG. Então o Botafogo pode, se for líder do seu grupo, o Botafogo fica do lado da chave do Flamengo e manda o PSG lá para outra chave. E aí o caminho do Flamengo ficaria Flamengo e Benfica, vamos botar aí o Benfica, Inter Miami e Botafogo. Botafogo vencendo o Inter Miami, poderemos até ter um Botafogo e Flamengo nas quartas de final. E olha esse lado de chave aqui. Juventus, Al Hilal, River Plate, Fluminense. Um Fla-Flu numa semifinal. Fluminense, Benfica, Flamengo, Inter Miami e Botafogo. Pode acontecer. É difícil, porque... Será que os dois já... mesmo raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, o Botafogo vai ganhar do Atlético de Madrid, que é uma equipe inferior até do PSG, se a gente for pensar do ponto de vista lógico, a tendência é até que o Botafogo vença, mas a gente sabe que o futebol não tem lógica. O Atlético de Madrid tem uma outra maneira de jogar, que pode até dificultar o Botafogo, porque é um time reativo também, que talvez até contra o Botafogo assuma uma postura de mais atividade, em função da necessidade, porque o Atlético de Madrid pode ser eliminado. Está em vias de ser eliminado, inclusive, porque o Botafogo já tem 6 pontos. O PSG deve chegar a 6, porque vai ganhar do Seattle Sounders, ou não. Já pensou? Que loucura. O PSG cai aí do nada. E, cara, eu falei no pós-jogo de ontem, eu vou repetir aqui. O Filipe Luís é o principal responsável da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Que isso, Pedrão? Mas os jogadores armou bem a equipe. O Flamengo começou bem e só tomou um gol por causa de uma falha individual do Wesley, que fez um bom jogo, apesar da falha individual que ele teve. Mas, cara, botou o Danilo no lugar do Léo Ortiz. O Danilo fez o gol. Tirou o Arrascaeta. Todo mundo, caramba, ele tá ficando louco. Meu Deus do céu, o Bruno Henrique entrou, fez gol e deu assistência. Ajudou na marcação sem a bola. O Arrascaeta já estava morto fisicamente falando. Colocou o Alacian. Bum! Gol. Antes de colocar... porque tem que botar o Pedro e coisa e tal. Antes de botar o Pedro, botou o Alacian. Bum! Gol do garoto. Cara, foi uma atuação... Acho que foi a melhor atuação do Filipe Luís como treinador do Flamengo. Desde que ele assumiu o Flamengo foi essa. Tanto na escalação do 11 inicial, quanto nas alterações durante o jogo. Depois do jogo... mas tem que analisar o depois. Antes eu não sou vidente. Não tenho bola de cristal para ficar prevendo o que vai acontecer. Mas foi espetacular a atuação do Filipe Luís como técnico. Aliás, rendeu aplauso da imprensa internacional. O Olé da Argentina publicou: Flamengo amassa o Chelsea. O Daily Mail da Inglaterra: segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O Marca da Espanha: outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O AS da Espanha: golpe de Filipe Luís no Mundial. O Mundo Deportivo da Espanha: Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación, também da Argentina, como Olé: Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. O The Sun da Inglaterra: mundo de dor. Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. E, cara, o Flamengo dominou o Chelsea. Então, até batendo num jornalista, o nome dele é Rodrigo Matos, porque ele publicou o seguinte, cara, eu sinceramente não vi nada demais no que ele publicou aqui. Há quem ganhe de europeu jogando que nem Madureira. Há quem ganhe jogando que nem Flamengo. Cara, o Botafogo teve um mérito absurdo. Não quero tirar o mérito do Botafogo para ganhar do Paris Saint-Germain, mas jogou igual time pequeno. E tudo bem, deu certo a estratégia, foi lá, ganhou, mas o Flamengo ganhou.
jogando igual o Flamengo. Isso mostra, gente, que é uma bobagem ficar discutindo o modelo de jogo. Tem que discutir o DNA do clube. Qual é o DNA do Flamengo? É jogar da forma que joga. Então nós vamos mudar por quê? Pra gente perder? Aí perde jogando recuado, o que vai acontecer? Ah lá, retranqueiro, Felipe Luiz. Meu amigo, se for pra perder, que perca jogando do nosso jeito. Porque se for pra... vai perder jogando do outro jeito, de qualquer jeito, gente. Gente, esse jogo do Botafogo, o Botafogo foi extremamente feliz. Jogou por uma bola, ganhou. Agora, se não sai essa bola também, e aí? Como é que vai fazer pra criar chance de gol se sai atrás do placar? Que nem o Flamengo saiu. O problema desse modelo de jogar por uma bola é esse, porque só tem uma bala. Se o adversário te atira primeiro, você não consegue se recuperar. Não consegue. Agora, jogando igual o Flamengo joga, lógico, sem jogar todo mundo para frente, mesmo se o adversário te aplicar um duro golpe, que o Flamengo sofreu diante de uma falha do Wesley, ele consegue se recuperar. Como se recuperou? Essa é a grande diferença entre esses dois modelos de jogo. Mas não tem certo e errado. O Botafogo foi lá e ganhou do campeão europeu. Méritos do Botafogo. O Jorginho, através da sua conta, publicou: o Flamengo segue escrevendo história com a nação inteira junto. Enfrentamos um gigante e saímos com uma vitória marcante. Seguimos firmes, com muita raça. Isso aqui é Flamengo, escreveu o Jorginho, o Vicente Kompany, ex-zagueiro do Manchester City e técnico do Bayern de Munique. Atualmente, disse ao repórter Guilherme Ferreira que quem realmente entende de futebol não se espantou com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Segundo ele, tem assistido com frequência aos jogos da equipe carioca, principalmente depois da chegada de Danilo e Jorginho. O Kompany, eu estava vendo a Cazé TV, porque eu estava assistindo o jogo do Bayern de Munique contra o Boca, e, cara, foi um jogo sensacional. Apesar do Bayern ter vencido, criou mais chance de gol, é que é natural, mas teve jogo, teve competição, não foi 5-0, 4-0, porque vai humilhar, não teve isso. O Merentiel, o jogador, o atacante do Boca, ex-Palmeiras, meteu um golaço. É até pro Flamengo, é bom até o Flamengo abrir o olho, porque se porventura pegar um Boca, porque nós ganhamos do Chelsea, o Boca é mole. Não, futebol não tem isso, o Flamengo perdeu esse ano para o Central Córdoba em casa, inclusive a página do Central Córdoba postou zoando o Chelsea lá. Não é para qualquer um não, hein, Chelsea? Eles publicaram isso, né? Então, tem que tomar cuidado. E obrigado, Kompany, pelo elogio que você fez ao Flamengo, pela atenção, né, de assistir, né, o Flamengo de alguma forma. Flamengo e Chelsea foi a maior audiência da Cazé TV no Super Mundial de Clubes. 4.900.000 aparelhos conectados ao mesmo tempo, de forma simultânea. Flamengo e Chelsea também foi a maior audiência da TV Globo do Rio de Janeiro desde o jogo entre Brasil e Camarões na Copa do Mundo de 2022. Por que o Flamengo ganha mais dinheiro? Aí. Recorde de audiência. E não só de rubro-negro, o pessoal secando ainda, né? Alô, secadores, vocês ajudam o Flamengo, então continuem assistindo, consumindo o Flamengo, porque quanto mais televisor ligado, mais grana pinga no cofre do Flamengo. Disso aí vocês podem ter absoluta certeza. E falando do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, além do Brasil, a Espanha comunicou à FIFA que quer sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes em 2029. Informação do repórter Guilherme Pereira, pessoal. Olha aí, quem sabe o Brasil possa sediar o Mundial de Clubes de 2029. Uma pena é que nós estaremos no nosso inverno, né? Tem que botar sempre no meio do ano no hemisfério norte. No mais calor, porque, gente, esse calor que teve no jogo contra o Chelsea, meu amigo, se botar esses jogadores do Chelsea para jogar campeonato carioca contra o Bangu, Moça Bonita, 4 horas da tarde de um domingo,
aquele sol brabo mesmo, ele não aguenta não, ele chora. Ah, porque tava sol. Ah, para de ser mole, rapaz. Vai pegar um Bolívar na altitude, tem altitude, não sabe nem o que é altitude, né? Vai pegar um Bolívar na altitude da vida, pegar um The Strongest na altitude da vida, vai pegar um Del Valle, vai lá. Jogar contra o Del Valle na altitude, não joga. A gente às vezes tem que entender também que, cara, esses caras da Europa são criados a pão de ló. É o melhor gramado. Eu não tô dizendo que tá errado, não. No mundo perfeito, ótimo. O melhor gramado, a melhor chuteira, o melhor clima para jogar futebol. O próprio Felipe Luiz já falou isso, que é na Europa, porque tá aquele friozinho, aquela garoinha, aquela coisa toda, né? É o melhor calendário. Mas se jogar no Brasil, vão sofrer pra cacete. Não tem a menor dúvida disso. O Wesley explica a falha e manda recado. Agora o Chelsea conhece o Flamengo. É porque o Chelsea tinha publicado lá, Flamengo e Chelsea, botou o Flamengo escudo da América do México. O Flamengo foi lá e publicou também Flamengo 3, Chelsea 1. O Chelsea com o escudo da América do México. Tinha que botar logo do América do Rio. Que aí eles não entenderam nada. Né? Sobre a falha do Wesley, ele falou: na hora em que aconteceu o lance, eu me concentrei mais ainda e falei que não podia prejudicar mais o time, então vou correr atrás do prejuízo. Não tive participação em jogada de gol, mas fui efetivo lá atrás, ajudei meus companheiros para a gente ter essa vitória. E agora o Chelsea, quem conhece o Flamengo, ele falou que também o Danilo deu uma força para ele, né? Dizendo que legal, que ele não se abateu, que ele se manteve no jogo, se manteve concentrado, ajudou a equipe, não se desesperou como outro poderia, quem sabe, se desesperar. E isso foi mérito dele. Mas, por favor, tá, Wesley, não repete a dose, não. Só jogou bem. Pra mim foi até, apesar da falha, desses últimos jogos, foi o melhor jogo que eu vi do Wesley. Tá? Flamengo 3, Chelsea 1 é a vitória mais elástica de um brasileiro contra um europeu no século. O resultado é maior de um time brasileiro desde o 3-1 do Vasco contra o Manchester United no Mundial de 2000. Olha isso, onde foram buscar. Que o São Paulo ganhou de 1-0 do Liverpool. O Inter ganhou de 1-0 do Barcelona. O Corinthians ganhou de 1-0 do Chelsea. O Botafogo ganhou de 1-0. O Flamengo ganhou de 3. Então, só o Mengão. Vamos lá. Boto entrevista ao Daily Mail. Era uma ideia que tínhamos contratar o João Félix no Flamengo. Entretanto, acabou rápido porque o objetivo do João Félix não é vir para o futebol brasileiro. Dificilmente uma pessoa tá jogando lá vai querer vir. De repente, até depois desses resultados aí que a gente tá vendo, pode até mudar de figura. Mas dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente isso. Pablo Mari veio, por exemplo, era espanhol, veio, jogou, mas logo meteu-lhe o pé do Brasil. Flamengo garante premiação de 7 milhões e meio de dólares, 41 milhões e 300 mil reais, com a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí a premiação do Flamengo está no seguinte: 16 milhões de dólares pela participação, 2 milhões de dólares pela vitória contra o Esperance Tunísia, 2 milhões de dólares pela vitória contra o Chelsea e mais 7,5 milhões de dólares pela classificação, totalizando 27 milhões, 710 mil dólares, que dá mais ou menos aí, meus amigos, na casa dos 152 milhões e 600 mil reais. Então já é grana aí, ó, brotando no cofre do Flamengo, para o Flamengo realizar as contratações que precisa. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.